Dentro da nossa cabeça, a cada segundo que passa, está rolando uma conversa de proporções gigantescas. E não é uma conversa feita de som, não. Ela é feita de eletricidade e de química. Essa é basicamente a linguagem do cérebro, a base para tudo que a gente pensa, sente e faz. A grande pergunta é essa, né? Como é que essa rede toda de atividade elétrica se transforma na nossa experiência de vida, sabe? Como um simples impulso vira uma memória, uma decisão ou até uma emoção. A resposta para tudo isso está no jeito que os neurônios conversam entre si. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a mente, primeiro a gente precisa entender essa conversa que acontece num nível microscópico, num lugarzinho chamado sinapse. O que a gente está vendo aqui é o coração de toda a comunicação do cérebro, a sinapse. É um espaço minúsculo, uma fenda mesmo entre um neurônio e outro. É que eles não se tocam, sabe? Eles conversam através desse vão. É aqui que a mágica toda acontece. E a escala dessa conversa é impressionante. Imagina só, bilhões de neurônios, cada um mandando e recebendo mensagens sem parar. É uma rede de comunicação muito mais complexa e agitada do que qualquer outra que a gente conhece. E ela funciona o tempo todo, mesmo quando a gente está dormindo. Tá, mas e aí? Como é que o sinal elétrico consegue pular essa fenda? A verdade é que ele não pula, ele se transforma. Vamos ver direitinho como essa travessia acontece. Nessa conversa, a gente tem dois participantes principais. O neurônio pré-sináptico, que é o emissor, quem manda a mensagem, e o neurônio pós-sináptico, que é o receptor, quem escuta. É uma comunicação de mão única, super precisa. O processo todo é uma coreografia fantástica. Primeiro, o impulso elétrico viaja pelo neurônio emissor até a pontinha dele. A chegada desse sinal faz com que umas bolsinhas, as vesículas, liberem mensageiros químicos ali na fenda. Esses mensageiros, que são os neurotransmissores, viajam por esse espaço e se ligam a proteínas especiais, os receptores, no neurônio que está recebendo. É como uma chave entrando na fechadura. Então, o ponto central é esse. O sinal elétrico é convertido numa mensagem química. Os neurotransmissores são, em essência, as palavras que o cérebro usa para se comunicar. E, assim como as palavras na nossa língua, neurotransmissores diferentes têm significados diferentes. E, no fim das contas, essa linguagem toda complexa se resume a uma decisão bem simples: avançar ou parar, excitar ou inibir. Toda a atividade do nosso sistema nervoso depende desse equilíbrio. Vamos ver como essa decisão é tomada olhando para essa imagem. Quando chega uma mensagem de avançar, um neurotransmissor excitatório abre uns portões do neurônio receptor. Aí partículas positivas, como sódio, entram. Essa carga positiva deixa o neurônio mais perto de disparar. É o sinal verde. Por outro lado, uma mensagem de parar abre portões para partículas negativas, como o cloreto. Isso deixa o neurônio menos propenso a disparar. É o sinal vermelho, um claro pare. Os cientistas, claro, dão nomes para esses sinais. O sinal de avançar é chamado de potencial pós-sináptico excitatório, ou PPSE. Isso porque ele aproxima o neurônio do seu limite de disparo. Já o sinal de parar é o potencial pós-sináptico inibitório, ou PPSI, que afasta o neurônio desse limite. Isso aqui ilustra de um jeito brilhante o poder da inibição. Olha só, um sinal excitatório está vindo, mas se um neurônio inibitório for ativado ao mesmo tempo, ele pode cancelar completamente o sinal de avançar. Esse bloqueio é absolutamente crucial para controlar e refinar a atividade do cérebro. Então, vamos conhecer os dois personagens principais dessa história. Os neurotransmissores mais comuns no cérebro, que funcionam como o acelerador e o freio do sistema nervoso. Do lado da excitação, a gente tem o glutamato. Ele é o principal sinal de avançar do cérebro. Está em todo lugar e é vital para processos como o aprendizado e a formação de memórias, ajudando a fortalecer as conexões entre os neurônios. E do outro lado, como principal sinal de parar, temos o GABA. A função dele é acalmar a atividade dos neurônios. O GABA é fundamental para reduzir a ansiedade e impedir que a excitação no cérebro saia do controle. Pensa nele como o grande calmante do sistema nervoso. E aqui vem um fato fascinante. O cérebro, na sua elegância química, cria o seu principal freio a partir do seu principal acelerador. Como esse diagrama mostra, uma enzima chamada GAD converte o glutamato diretamente em GABA, uma relação super íntima entre as forças de excitação e inibição. Mas a conversa do cérebro não é só sobre acelerar e frear.
Existem outros mensageiros que funcionam mais como moduladores, sabe? Eles ajustam o tom e o volume da conversa. Dois dos mais conhecidos são a serotonina e a noradrenalina. A serotonina é super importante na regulação do humor e da ansiedade. Já a noradrenalina está mais ligada à nossa resposta ao estresse, nos mantendo em alerta e com foco. Desequilíbrios nesses sistemas podem levar a sintomas de ansiedade e preocupação excessiva. Isso nos leva à ideia central de toda a neurociência. A questão não é se um neurotransmissor é bom ou ruim. O que importa de verdade é o equilíbrio delicado entre todos eles. Essa citação resume tudo perfeitamente. Toda a computação complexa que o cérebro faz se baseia nessa interação fundamental, nesse cabo de guerra constante entre sinais que dizem avançar e sinais que dizem parar. Então, o ponto principal é este. Essa dança microscópica entre excitação e inibição não é só um detalhe técnico. Ela governa tudo na nossa experiência. A capacidade de aprender algo novo, de se sentir calmo, de reagir ao perigo, tudo depende do equilíbrio certo nessa conversa que nunca para. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se um cérebro saudável é uma conversa equilibrada, o que acontece quando essa conversa se desequilibra? Quando tem muitos gritos de avançar ou sussurros demais de parar? Bom, é aí que a gente começa a entender a base biológica de muitas condições neurológicas e de saúde mental.